Hasneb, yo, oi, benza. Citar os gastos que o governo deve ter tido com toda essa destruição e esses eventos apocalípticos que aconteceram nesse mangá não deve ser lá uma das tarefas mais difíceis que tem por aí. Até porque antes do autor começar a explorar todo esse cenário de galáxias e espacial, dava pra contar nos dedos quantos arcos não tiveram uma destruição de cidades no meio da lore ali. Seja por uma invasão alienígena ou por causa de algum vilão que decidiu destruir algum lugar aleatoriamente. Nos quadrinhos esse tipo de coisa é bem comum. Até porque meio que dane-se se um figurante aleatório perdeu um carro que tava parcelado em 300 vezes, né? Não é como se o Mark fosse ligar pra isso. Sem contar o investimento em pesquisas que a galera do Cício fazia. Seja esse lance de reviver um kaiju e turbinar ele, o tanto de material que aquele Sinclair foi gastando pra criar esses robôs aprimorados, ou até o dinheiro pra cobrir o custo do job que o Rex contratava. Só que ao invés de focar nesses pequenos detalhes, o ator só resolveu deixar a imaginação dele brincar à vontade. Mas como eu sou um cara bem chato, hoje eu tô aqui pra tá dando uma atenção pra esses detalhes aí que foram só deixando passar. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, começando pelo que eu acho que foi o mais barato pro governo tancar. Isso se barato for uma palavra que encaixa aqui. Considerando os riscos de vida que devem aumentar o salário total, treinamentos exclusivos que precisam ser estudados para aprimorar cada indivíduo em específico, benefícios de saúde, serviços de streaming. Somando tudo isso, um herói receberia mais ou menos uns 25k de dólares por ano. Eu quis dizer dólares mesmo, nem Robux ou Kwanzas. Dólares. Sem contar os veículos ultra avançados e armas indestrutíveis que esses caras poderiam ganhar se aproveitando do bolso largo do governo. E como a gente vê na série, essas tecnologias aí não costumam durar muito não. Precisam de reparo constantes ali a cada temporada. Ou os estragos que os super-heróis poderiam fazer pela cidade enquanto estavam lutando com algum vilão aleatório. E tá, esse lance aí poderia até ser mais real para pesos pesados como o Mark, ou o Nolan, ou o Imortal. Só que a maioria dos super-heróis consegue fazer um estrago bem feito se eles não se controlar. A garota monstro com todo aquele tamanho, o Rex com esse poder do Bakugou, ou até a Eve. E eu digo a Eve criança, que eu lutava usando criatividade e tudo mais. Não essa atual aí, que é um cosplay da prima do Ben 10. Além de que, caso esses caras fossem amassados por um Viltrumita aleatório, como a gente vê na Guerra Invencível, por exemplo, que mandou de base uma porrada de gente, talvez por invasões alienígenas que são até bem comuns nesse mundo, ou quem sabe algum super vilão ressentido que sem querer descobrisse a identidade secreta do cara. Se fosse contar com isso, o governo também precisaria mandar umas pensões pros familiares desses super-heróis aí, né? Incluindo terapeutas, atendimento especializado, pastores do TikTok. Mais uma coisa importante para se pensar é na quantidade de super-heróis que o governo banca, batendo ali na faixa dos 50 ou até 80 heróis só nos Estados Unidos. Aqui eu tô contando a galera dos Guardiões Globais, aqueles figurantes com traje especial ou qualquer organização aleatória que tenha por aí. E considerando que esses heróis vão trampar por uns 20 anos mais ou menos, tirar férias remuneradas ou só ficar cada vez mais caro conforme o cara vai arriscando a vida cada vez mais, o total brutão mesmo de tudo isso aí passaria facilmente da casa do 1 até 3 bilhões de dólares. Eu não sei com que cara o Cício teria que apresentar a nota fiscal lá no final do ano pro governo, não. Mas seria engraçado ter ao menos uma menção disso na série, né? Faltou isso aí. Bom, é agora que a parada começa a perder o controle. Segura a bomba aí. Uma coisa que eu nunca dei muita relevância antes de fazer esse vídeo foram os teletransportes do Cício. Eu pensava que era no máximo uma tecnologia ali sem muitos custos e que poderia ser facilmente replicada, já que os caras já tinham meio que criado ela, então a fórmula já estava pronta. Mas pelo visto o buraco é bem mais embaixo. No trailer da terceira temporada, o Mark pergunta pra esse maluco aí quanto dinheiro ele gasta a cada vez que ele usa o teletransporte. E o Cício simplesmente responde que é mais do que o PIB de Liechtenstein, eu acho que é o nome. E dando aquela pesquisada no Google, dá pra descobrir que não é um valor muito alto não. Só passa dos 7 bilhões de dólares. Aí pegando esse compilado aí que tem no YouTube, o cara foi calculando
ao decorrer da série quantas vezes o Cecil foi usando teletransporte e quanto no total ele gastou. Ou seja, às vezes que o Mark não tava atendendo essas ligações, às vezes só pra chegar num lugar que tava acontecendo alguma emergência ali mais rápido, ou na luta dele contra o Omni-Man, né, que ele usa ali umas 20 vezes mais ou menos. E um fato curioso é que não é ele quem tava controlando os teletransportes, é um outro cara lá que fica que nem num joguinho assim, meio que definindo as coordenadas. Ou seja, o cara é mais rápido que o Omni-Man, mano, no teclado. Mas enfim, depois de passar a série toda calculando, o cara chega enfim nesse valor irrisório aí, que crianças de 8 anos não devem nem conseguir ler. Rapaziada, isso é o que a gente viu na série. Vai saber quantas outras vezes o cara usou isso fora das telas. Mas vamos falar de outra tecnologia agora. Durante aquela loucura do Eminem, o Cecil tenta parar ele de várias formas. Tropas especiais que não serviam nem pra arranhar o cara com aquelas metralhadoras. Uma bomba que levou o ajudante do Cecil e essa casa aí junto, deixando o cara intacto. Fodendo kaiju turbinado de hormônios e com muitos assuntos pendentes. Tudo isso aí deve ter custado milhões. Só que o que mais me pega mesmo é que depois do Omni-Man destruir aqueles satélites que disparavam laser, a gente recebe uma informação de que aquela bugiganga custou simplesmente 400 bilhões. A esse ponto as coisas deixaram de fazer sentido. E não dá pra esquecer da quantidade absurda de dinheiro que foi simplesmente gastado à toa no projeto dos robôs zumbis do Sinclair. Que claro, é tudo aniquilado facilmente pelo Vitromita. Aí você pode até argumentar que tá, pode não ter sido muito dinheiro, já que esse cientista maluco criou esses robôs meio que no esgoto. Mas meio que eles foram aprimorados pelas tecnologias do governo. E além do Sinclair, tinham vários outros cientistas remunerados trabalhando pro cara. Só que se a gente for um pouco mais pra frente na história, dá pra ver essa cena aí de um galpão lotado desses robôs aí, que foram tudo feito na pressa. Tipo, os caras tava dias sem dormir pra tentar terminar esse projeto o mais rápido possível, tudo pra se preparar pra uma possível invasão vitromita, que como a gente ficou sabendo, no final meio que não rolou. É da hora ver a cara do Cecil se preparando pra dar notícia pros caras. E ao longo da obra, a gente vai vendo cada vez mais esses tipos de projetos absurdamente caros que foram feitos para lidar com ameaças. Tudo pro autor provar o quão rico é os Estados Unidos nesse universo aí. Loucura. Acordo com vilões para evitar conflitos, como o que o cabeça de engrenagem fazia. Prisões de super-humanos especializadas exclusivamente para lidar com cada maluco que aparecesse e que constantemente sofria de rebeliões dos presos, só para ter que ficar sendo reconstruído tudo de novo. Ou as diversas pesquisas que tinham na Sala Branca, que vai saber o que esses caras faziam lá dentro, né? Considerando quão frio o Cecil é, não dá pra subestimar esse lugar não. Viagens espaciais pra outros planetas, só pros caras serem atacados por uma espécie de rato alienígena e ter que voltar correndo pra casa sem nenhuma informação relevante. Somando tudo que o Cecil gastou conforme os anos foram passando, dá pra considerar que os custos pro governo passaram facilmente da casa dos trilhões. Vai pra puta que não, só imagina o tanto de imposto que os caras não deviam ter que pagar. Deve quase alcançar aqui o nível do Brasil. Por algum motivo, nesses universos em que a galera ganha poderes aleatoriamente, os caras costumam deixar o ego falar mais alto e o poder subir a cabeça. Então, é bem comum ver cenas como a de um carro sendo arremessado sem nenhum motivo aparente, ou o prédio sendo destruído no meio de um X1 de super seres. Como esse é o nível mais baixo, dá até pra pensar que as coisas não saem tão caras assim. Mas tenta construir uma casa pra você ver quanto que custa. Mesmo sem ninguém metendo um golpe ou cobrando caro pra caralho, ainda assim dá pra se surpreender com quanto de dinheiro vai com isso aí. Então, se esses estragos menores já fazem um bom caos financeiro, imagina cenários como o que o Omni-Man criou. Basicamente, em uma única tarde, o cara conseguiu destruir 2 caças, uma porrada de carro junto com toda aquela ciclovia, uma estação de trem junto com, bom, o trem, um cruzeiro. Só pra convencer o Mark, o prejuízo que esse cara causou passa facilmente dos 1 bilhão. Mas essa ainda não é nem a maior destruição já causada nessa série. E passa bem longe, na real. As invasões alienígenas, por exemplo, costumam levar bairros inteiros. E se for pegar os quadrinhos como base, passa facilmente das 10 vezes ali. Parece que vocês não entendem que não vão conseguir conquistar a Terra. Sim, Nolan, eles não entenderam. Mas chega de falar de Alien, vamos falar de coisa boa agora. A Guerra Invencível, além de trazer muitas edits pro TikTok, também deixaram alguns estragos absurdos do mundo. Tudo por causa de um adulto meio amargurado com a vida, né? Vai entender. Nova York, Chicago, Las Vegas, Tóquio, Londres, Moscou, Pequim não foram completamente limpas do mapa, mas definitivamente sofreram bastante nas mãos dos variantes. Isso sem contar o peso psicológico que teve na sociedade.
mas não é como se isso importasse muito, né? Então, indo pro número 1 de destruição, eu acho, nessa lista, como eu já tinha mencionado aqui no canal, esse cara aí chamado Dinossauros resolve mudar o mundo de um jeito peculiar até. Ele acreditava que limpando uma boa parte da população mundial acabaria salvando a própria humanidade de ir à falência graças a guerras, fome, vírus ou mudanças climáticas ou qualquer coisa que uma superpopulação causaria aqui na Terra. E como eu já expliquei, ele simplesmente destrói parte do Polo Norte e acaba inundando um monte de cidade costeira. Só que uma coisa que eu não me aprofundei muito foi no tamanho do estrago que isso causou. Quer dizer, se a gente for considerar o que o Nolan, as variantes ou até invasões alienígenas causaram algum estrago ali nas cidades, mas pelo menos deixaram uma boa parte sobrando. Então não é nenhum absurdo pensar que graças a esse maluco, simplesmente uma porrada de cidade deixou de ser habitável. Claro, depois o Rex Robô dá uma Deus Ex Machinada na história e cria umas 3 luas lá pra dar um efeito de maré baixa no mundo todo. Mas não dá pra calcular o quanto de dinheiro foi gasto nessa loucura toda aí não. É impressionante o que um cara sozinho pôde fazer. Mas em resumo, os contadores, ou sei lá quem que administra tudo isso aí nesse universo, deve ter no mínimo algum super cérebro pra conseguir tancar todo esse colapso financeiro. Mas resumindo, eu não sou nenhum estudado ou um analista fodão que tem todos os dados. Até porque minhas fontes eram a minha memória e o poderoso DeepSeek. Esse cara aí tá batendo de frente com aquele outro cara lá, o ChatGPT, hein? Fica esperto. E bom, tá aí. Eu acho que por hoje é só. Vê os outros vídeos de Invencível aí no canal. Deixa o inscrito, comenta no like ou apoia o canal mandando o mousepad aí. Se cuidem, tchau e benção.